Boa noite. Tô aqui, né, me desafiando os meus medos, as minhas ansiedades e para um aprendizado também aproveitar, né, para ensinar, transbordar ou orientar da forma que for mais interessante. Eu tô lendo um livro novo sobre saúde que eu comprei na última semana, A Fórmula da Saúde em 12 semanas, do Dr. Nathaniel Wilnitzki. E eu resolvi, uma vez por semana, abrir uma live e falar de um capítulo. Então serão 12 semanas de live e vou me desafiar, né? Então hoje eu falarei do prefácio e do primeiro capítulo, do que eu achei mais interessante, assim, e que é realmente o que a gente aprende, né? Vem aprendendo e colocando em prática nestes últimos anos, para ter o resultado que eu tenho, né? Então, a nossa vida é um processo de aprendizado e aí a gente vai aprendendo, se conhecendo, colocando em prática, criando novos hábitos e assim evoluindo. Então, assim, aí eu vou falar de alguns trechos interessantes que eu vi nesse primeiro capítulo do livro, que serve como uma orientação para você. Vou deixar tudo gravado, tudo certinho. E bora pro meu teste. Então, assim, eu achei muito interessante no prefácio, né, o que ele falou da importância de saber fazer boas perguntas pra gente mesmo, né? Fazer boas perguntas pra gente mesmo na hora de tomar a decisão. E eu sempre falo isso também para as pessoas que eu acompanho no processo de emagrecimento, que é na hora que vai comer, na hora de se alimentar, olhar para aquela comida, né, para o alimento e falar: isso aqui vai nutrir o meu corpo ou simplesmente matar aquela minha fome emocional? Então, isso é uma pergunta legal. Outra pergunta legal seria: o que eu posso fazer de diferente para ficar mais saudável, para estar na minha melhor forma, para estar melhor daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? Então, eu falo por mim, o meu objetivo é chegar melhor aos 50 anos do que eu cheguei aos 40. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Então, a gente não ficar olhando pelo retrovisor, olhando tudo que já passou, como é que eu tô hoje, simplesmente olhar para frente, ver o objetivo e começar a agir hoje rumo ao seu objetivo. Uma coisa que ele falou que eu acho muito interessante também é que as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Eu trabalhei muito tempo com estética, em clínicas de estética, eu percebi muito isso e percebo muito isso nas pessoas também, né? Que querem resultados rápidos, imediatos. E o processo de emagrecimento, como todo processo de mudança na nossa vida, envolve uma mudança interna, né? Uma mudança de mentalidade. Então, assim, a mudança interna é até muito mais importante nesse processo. Você trabalhar mesmo a sua mente, se conscientizando, né? Sabendo a importância de cada ato seu nas suas conquistas. Então, nós temos que fazer por merecer para conseguir emagrecer, né? Tipo, a gente tem que se alimentar melhor, tem que fazer atividade física. Aí, pra gente aprender mais, a gente tem que estudar. Em tudo a gente tem um processo. E tem que ter paciência nesse processo. Então, a gente quer fazer o que a gente sempre faz e ter resultados diferentes. E isso não é possível. A gente tem sempre que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes.
Então, eu achei bem interessante essa parte. E agora entrando no capítulo, né? No primeiro capítulo, que é por que é importante adotar um estilo de vida saudável e ativo no mundo pós-pandemia. Primeiro a gente começa com o que a gente aprendeu com a pandemia. Lá atrás, em 2019, final de 2019, eu iniciei um processo de emagrecimento. Foi em setembro de 2019. Comecei mais ou menos em julho e em setembro eu resolvi pegar mais firme. Foi quando também eu iniciei no negócio da Herbalife. E aí comecei, né? E ó, primeiro processo de mudança de mentalidade, mudança de hábitos, conseguir negar o prazer imediato, esse tipo de coisa. E é um processo lento. Comecei com um hábito novo, o hábito da leitura, acordar mais cedo e por aí vai, né? Iniciando novos hábitos, uma nova vida. E aí, em março, o que aconteceu? Todo mundo, né? Brasil, mundo fechou, todo mundo ficou com medo, se enclausurou. E então, o que a gente aprendeu com isso? De uma hora para outra, tudo pode mudar. A gente pensa que não, mas pode. Uma outra coisa que ficou muito evidente, que o medo que paralisa, ele é muito perigoso. Então, assim, quem ficou preso no medo e não resolveu mudar, ficou parado no tempo. E muita gente não tá nem aqui para contar história. Então, assim, e todo mundo percebeu a importância, a grande importância de cuidar da saúde, de cuidar da imunidade. Começou a se falar muito mais em imunidade. Então, e que não importava o quanto você tinha de dinheiro, de recurso, a doença, era a mesma para todo mundo. Que o que importava mesmo era o que você tinha de recurso aqui e a saúde, a imunidade, né? Foi ela que salvou muitas vidas, né? Nós estamos aqui hoje para contar a história porque realmente a gente se cuidou, né? A gente fez a nossa parte. E aí nunca se viu, nunca foi tão evidente, né? Nunca foi tão anunciado a importância do cuidado com a saúde, com o estilo de vida. Por isso vem crescendo tanto esse mercado de vida saudável, estética, saúde, né? Hoje a gente vê muitos médicos, muita gente falando pela internet, então aí a gente viu essa importância. Então, e qual que é a relação do nosso estilo de vida com a imunidade? A imunidade, eu achei bem interessante que eu nunca tinha parado para me perguntar, né? Ele coloca lá que a imunidade é o conjunto de mecanismos que o organismo utiliza para proteger contra os agentes agressores, né? Que podem causar doenças. E então o fortalecimento desse sistema imunológico é muito importante e ele está completamente relacionado com um estilo de vida saudável e ativo. E aí ele colocou 8 fatores que englobam esse estilo de vida saudável e eu vou acrescentar um que eu acho muito importante também, que envolve a saúde da mente, né? Da nossa alma, do nosso espírito. Então, primeiro ele falou de alimentação saudável, equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras, que todo mundo sabe. Consumo de fibras, né? Em segundo lugar, em quantidades suficientes, e eu vou explicar por quê. Ingestão de água, a hidratação é muito importante. Evitar a ingestão de açúcares, gordura e álcool, porque se fala muito na inflamação do corpo, né?
Isso tudo inflama muito o nosso corpo. O açúcar é o maior agente inflamatório que existe do nosso corpo. Então, assim, isso foi muito falado e ainda é muito falado e vai ser por muito e muito tempo. Tanto é que hoje a gente já vê nas embalagens dos alimentos, vocês podem reparar, não sei se vocês já repararam, que vem, né, alto em teor de açúcar. Isso é uma vitória para a indústria da saúde, né? Não a indústria da doença. Exercícios físicos regulares, sono de qualidade, gerenciamento do estresse e exposição solar. E eu acrescento a espiritualidade, Carol, eu acrescento que isso ajuda muito, foi o que me ajudou muito e me ajuda muito a viver os processos, né, que a vida nos coloca para viver, tá? Então, esses são os fatores relacionados à melhora da imunidade. Então, o nosso estado nutricional totalmente ligado à imunidade, né? Então, ele fala da importância de incluir proteínas na nossa rotina alimentar. Por que a proteína? Porque os nossos anticorpos, eles são formados para proteção, ele escreveu aqui, os anticorpos e outras estruturas chaves para a proteção do organismo, eles são formados por proteína. Então, falou isso muito também na época da pandemia, né? Da importância do consumo adequado de proteínas, né? Proteínas de alto valor biológico. Então, é vital incluir proteínas em todas as refeições, vitaminas, minerais. Então, assim, falou muito e hoje ainda se fala muito da importância da inclusão do zinco, do selênio, da vitamina C, vitamina D, né? A vitamina D, assim, é muito discutida, é muito polêmico, inclusive, até hoje. O magnésio, excelente também. Então, todas as vitaminas, minerais, a inclusão, se você não consome adequadamente, é necessária a suplementação. Eu sempre suplementei, continuo suplementando com os multivitamínicos e minerais, faz toda a diferença, tenho depoimentos maravilhosos em relação a ele. Os níveis eu suplemento vitamina D também, cálcio, magnésio, que tem também vitamina D. O aumento do consumo de frutas, verduras de folhas escuras, né? E aí vem para a saúde do intestino, a saúde do trato gastrointestinal, né? Que precisa estar saudável. Porque o que descobriram? Descobriram não, né? Eu acho que já sabia. Que primeiro que o intestino saudável, ele ajuda na absorção dos nutrientes do que a gente alimenta, né? Das vitaminas. Então, é fundamental o intestino estar saudável. E 80% de todos os processos relacionados à imunidade acontecem no intestino. Então, ele fala da importância do intestino saudável, da gente alimentar as bactérias boas, né? E não alimentar as bactérias ruins. E como que a gente alimenta as bactérias ruins? Inflamando o nosso corpo, com bastante farinha branca, com bastante açúcar. Então, eu, por exemplo, depois que eu iniciei esse processo, eu sinto muito bem o meu corpo. Então, assim, o meu corpo, toda vez que eu me alimento diferente, meu corpo sente, eu sinto dor nas articulações, coisa assim que eu sentia antes de emagrecer. Então, assim, eu achei muito interessante, né? O livro é muito mais profundo do que isso, vou deixar um gostinho para vocês lerem. E por que 12 semanas, né? A fórmula da saúde em 12 semanas. 12 semanas porque 12 semanas a gente precisa para adquirir um novo hábito saudável, para que se torne hábito.
E então, no início é muito sofrido, é muito doloroso. Todo o processo de mudança no início é insuportável. Aí tem uma segunda etapa que ele fica doloroso, fica suave. E depois ele se torna prazeroso, porque vira rotina, vira como escovar os dentes, arrumar o cabelo, tomar banho, vira um processo fácil. Então, por isso, para qualquer mudança de hábito, para um processo de reeducação alimentar, a gente trabalha muito forte 12 semanas, por isso o nosso protocolo de 90 dias, protocolo de 12 semanas com acompanhamento diário, segurando na mão, encontro semanal, processo de conhecimento, mudança de mentalidade. Então, assim, todo o processo bem completinho, bem legal para uma mudança mesmo, uma reeducação, uma mudança de estilo de vida que é o mais importante para a nossa saúde. Porque não adianta nada a gente entrar em dieta, agora eu tô de dieta. Aí sai da dieta, aí come tudo e mais alguma coisa. Então o equilíbrio é fundamental. Como de tudo, como muita porcaria, mas aí chega um momento que, opa, no dia seguinte, bora que a vida não é porcaria. Então a vida é para ser cuidada. Eu quero saúde, eu quero longevidade. E para isso eu preciso de mente, corpo, alma saudáveis. Né? Eu tenho que cuidar do meu templo sagrado, que é o meu corpo. E então, ó, continuo lendo o livro. Na próxima semana eu vou falar do segundo capítulo e me desafiando, né? Me desafiando a fazer essas coisas aqui que eu fujo bastante da internet, do Insta, porque, não gosto, mas eu tô aqui. A gente precisa transbordar, precisa ensinar, precisa passar para as pessoas, né? Porque muita gente gostaria de saber um pouquinho do que a gente faz, do que a gente aprende, né? A gente precisa passar para frente, precisa transbordar tudo que a gente sabe, porque se a gente segurar pra gente, de que vai adiantar? Então, chegamos ao fim da minha primeira live. Na próxima semana eu vou falar do segundo capítulo, um pouco mais relaxada, eu espero. E ótima noite!